Glória a Deus. Quero saudar todos com a graça e a paz bendita do Senhor. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos vivos e poder adorá-lo e amá-lo na beleza da sua santidade. Domingo, dia do Senhor, dia no qual a igreja se organiza para vir adorar a Deus. E mais uma semana vencida e outra que nós estamos conquistando hoje. E em nome de Jesus, vamos continuar vencendo para a glória dele. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos aqui para a nossa quinta exposição bíblica no livro de Apocalipse. Já quero convidar os amados a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 1, aonde nós iremos discorrer no verso 7 ao versículo 8, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao verso 8, em nome de Jesus. E quem puder colocar-se de pé, por favor, para fazermos a leitura do texto bíblico. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: Vede, ele vem com as nuvens, aleluia, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado e exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, e que Deus em Cristo nos abençoe com a sua eterna palavra, hoje e eternamente. Amém. Então, queridos, a exposição bíblica no livro de Apocalipse tem sido uma bênção maravilhosa na minha vida, e eu espero que tenha, ou que esteja sendo também, na vida de cada um dos amados irmãos. E é um livro tão profundo e nos traz muitas abordagens, que estamos no 5º domingo pregando consecutivamente a mensagem bíblica em Apocalipse, e ainda estamos no versículo de número 8, só para registrar a profundidade que é esse livro maravilhoso. E nos versículos 5 e 6, nós concluímos as características sobre Jesus Cristo, bem como nós aprendemos seus respectivos significados: fiel, testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Certamente, como nós iremos acompanhar, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Aleluia! Então falaremos sobre aqui dois termos grego. Não sei se eu vou acertar, chamar, porque são difíceis, né? E que nós iremos conhecer, que é epipaneia e a parósia de Jesus Cristo, ou seja, sobre a sua segunda vinda. Amém? Então aqui eu vejo olhos atentos em direção ao pastor, talvez para ouvir cada palavra, cada frase atenta ao que nós iremos falar, mas esses olhos que aqui estão, que com certeza atentam para muitas outras coisas, nós estamos atentos para a volta ou o retorno de Jesus Cristo. Como é que nós estamos? Qual a minha, a sua perspectiva em relação à vinda de Jesus Cristo?
E se tem uma coisa que nos cria perspectiva em nossas vidas, é quando nós estamos esperando alguma coisa, é quando nós aguardamos algo. Quantos de nós o coração não já foi a mil por esperar aquele namorado ou aquela namorada que estava demorando do horário marcado para o encontro? Quantos corações não já sofreram na perspectiva de esperar algum ente querido e ele não mais retornara devido ter sido acometido de uma doença ou até mesmo da morte? Quantas perspectivas nós temos ao esperar talvez uma vaga de emprego? Quantas perspectivas nós não ficamos nesse aguardo de nos recuperar de uma doença? Quantas perspectivas não são criadas? E quantas das vezes não ficamos angustiados em esperar por algo que achamos que está demorando? E quanto a alegria não temos quando algo que esperamos chega tão de repente? Eu me lembro que no ano de 2004, eu fiz o concurso público para o Estado, uma vaga na AGED. 2004 fiz o concurso e fiquei na perspectiva de aguardar o resultado. E às vezes nós somos tão pessimistas, e quando saiu o resultado não era como hoje, que se tem na internet, vinha nos jornais, e era folha demais. E eu logo pensei, eu vou começar a olhar de baixo para cima, ou seja, dos últimos para os primeiros, porque provavelmente eu estou de lá. E aí comecei a olhar. Quando estava já faltando já os primeiros, eu desisti, eu digo, nem na fita apareci. E uma amiga nossa, lá de Anajatuba, Celeste, olhando também, e ela gritou que nós nos cumprimentamos de comadre e de compadre. Ela disse, compadre, o senhor passou. Eu disse, passei nada, mulher. Passou, está aqui o seu nome. E eu já tinha desistido. Então nós criamos certa perspectiva, e se nós não formos perseverantes, acabamos desistindo às vezes daquilo que esperamos. Assim também nós, na questão da fé, nós estamos aguardando a bendita vinda ou volta de Jesus. Mas muitos crentes acabam desistindo de esperar nesta espera da vinda do Senhor. Mas aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que com uma perspectiva aguardarem a volta de Jesus Cristo, perseverando, vão receber a coroa da glória. Aleluia! Então, queridos, nós vamos tratar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, como nós lemos no versículo 7, que diz, vede, ele vem com as nuvens. Aleluia! Então, antes de mais nada, o que é aquelas duas palavrinhas que falamos anteriormente? Epipaneia e parósia. Estas palavras são de origem gregas, bem como significando respectivamente, em primeiro lugar, aparecimento ou manifestação. Em segundo lugar, presença. Logo, a segunda vinda de Cristo, ela será manifestada com a sua presença. Aleluia! Certamente, física e gloriosa. Portanto, não será secreta, ela não será oculta, todavia visível aos olhos humanos. Consequentemente, então, se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali, não acrediteis como Jesus Cristo ensina em Mateus 24, versículo 23. Porque todo olho o verá. Quando Jesus Cristo voltar,
ele não vai voltar apenas para um grupo particular, para um pequeno grupo privilegiado. Todo olho o verá. Louvado seja o nome do Senhor. Definitivamente, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, como lemos no versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Indubitavelmente, diz respeito a todas as pessoas de todas as eras passadas, bem como até o presente momento da vinda de Jesus Cristo, e inclusive pelos próprios judeus. Então todo olho o verá, ou seja, desde Adão até o último homem que tiver nascido na ocasião da vinda de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor enfatiza até mesmo os que o transpassaram, ou seja, dizendo, se referindo ao próprio povo judeu que rejeitou quando Jesus Cristo veio aqui nessa terra. Logo, a vinda de Jesus Cristo, repito, não será invisível nem secreta, como muitos apregoam por aí. Afinal, será algo extraordinário, como bem Jesus ensinou em Mateus 24, versículo 27, abre aspas, que diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Então, quando Jesus retornar, haverá o sinal da sua vinda, e esse sinal será visível, será vista por todo mundo. Aleluia! Ao mesmo tempo, alegrará aos olhos dos crentes e será aterrorizante para os olhos dos incrédulos. Então, o sinal de Jesus Cristo será algo de grande alegria para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que perseveram na fé, para aqueles que não abandonam, para aqueles que não se desviam nem para a esquerda, nem para a direita, e nem retrocedem, mas avançam em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Para esses será um momento de grande alegria quando o sinal de Jesus Cristo aparecer no céu, mas também será algo negativo, será algo aterrorizante para os olhos dos incrédulos, para aqueles que não confiam, para aqueles que não esperam no Senhor, para aqueles que não buscam, para aqueles que não vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, algo nunca visto será testemunhado por toda a raça humana. Certamente, o cumprimento profético da segunda volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, cabe ressaltarmos que a vinda de Jesus Cristo, certamente, é um assunto tratado desde os profetas. Contudo, os profetas, de acordo com Luiz Berkhoff, na página 641, abre aspas, diz: não distingue claramente uma dupla vinda de Jesus, fecha aspas. Afinal, na primeira vinda viria em humilhação, bem como na segunda em glória. Nesse sentido, os judeus não reconheceram a Jesus como Messias, então rejeitaram a sua primeira vinda. É por isso que quando você lê os evangelhos, e você, ao ler, observa que os judeus não reconhecem Jesus Cristo como o Messias prometido do Antigo Testamento, profetizado pelos profetas. Mas aí você lê João, que diz: veio para o que eram seus, mas os seus não receberam.
mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filho de Deus. Aleluia! Então ninguém nasce sendo filho de Deus. Ninguém nasce sendo filho de Deus. O direito de se tornar filho de Deus é para aqueles que crerem no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Então, quando Jesus veio, os judeus rejeitaram. E a salvação foi aberta para todos os outros povos gentílicos, a todos que crerem. E aqui, queridos, nós nos alegramos porque nós fazemos parte das nações gentílicas. Nós somos gentios, mas com o direito de nos tornar filhos de Deus, pelo fato de nós crermos no nome santo e bendito de Jesus, pelo fato de nós acreditarmos naquilo que Jesus fez, está fazendo e ainda vai fazer, pelo fato de nós acreditarmos que Ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Então nós cremos, e porque cremos, ganhamos o direito de sermos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os judeus rejeitaram a sua primeira vinda, todavia, aguardavam o Cristo com a característica da segunda vinda, ou seja, um Cristo glorioso, como bem expressou Donald D. Turner, na página 9, 2012, abre aspas, que diz: em primeiro lugar, os hebreus não compreendiam as duas classes de profecias, uma se referindo à primeira vinda em humilhação para morrer, e a outras referindo-se à sua segunda vinda em glória para reinar. Esperavam a segunda vinda, porém a primeira consideravam-no como uma ofensa. Então o fato de Jesus Cristo ter sido pendurado no madeiro era uma ofensa. E para eles, aquele Jesus pendurado no madeiro nunca poderia ser o Messias, o Salvador que eles esperavam. Porque os judeus naquele tempo esperavam um Jesus glorioso, como vai vir na segunda vinda, para libertar eles da escravidão do Império Romano, para voltar aos tempos áureos do governo de Davi e de Salomão, para dominar o mundo. E aí aparece Jesus, humilde, nasceu não no palácio, mas nasceu numa manjedoura, viveu junto aos pobres e humildes, e dava atenção aos pecadores, aos publicanos e cobradores de impostos. Isso fez com que fariseus, saduceus, doutores da lei, a elite de Israel o odiasse e buscasse a sua morte, e nunca aceitaram ele como Messias. Mas a todos quanto o recebem, Deus dá-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Então, nesses aspectos, podemos citar como profecia do Antigo Testamento, bem como falando sobre a segunda vinda do Messias, Zacarias capítulo 14, do versículo 3 ao verso 5, Malaquias capítulo 3, versículo 1, Ezequiel capítulo 21, do versículo 26 ao 27. Todos esses textos aqui, eles são proféticos, dito no Antigo Testamento, mas que apontavam para a vinda gloriosa do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, encontramos também o testemunho de João Batista, como lemos em Lucas, capítulo 3, versículo 3 ao verso 6. Então João, quando ele pregava, ele chamava o povo ao arrependimento.
E ele dizia coisas maravilhosas: arrependei-vos, porque o Senhor da glória está voltando. E quando você olha a mensagem de João, você vai ver que ele está falando ainda algo para frente, algo do futuro. Estava falando sobre a segunda vinda também de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele falou sobre o seu retorno, como nós lemos lá em Mateus, e aí eu vou fazer a leitura bíblica. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, Jesus disse: então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Jesus ainda falou da sua segunda vinda, lá em Mateus capítulo 25, versículo 19, que diz: muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e ajuntou conta com todos eles. Aqui Jesus falando da segunda vinda dele, e é um fato que vai acontecer. Eu, você, cada um de nós iremos prestar conta com Jesus Cristo. E eu pergunto para você, eu pergunto para nós estamos preparados para prestar conta com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nós iremos prestar conta com Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 31 ainda: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E é nesse momento que nós iremos prestar conta com ele. Ele ainda fala em Mateus 26, 64, sobre a sua volta, que diz: respondeu-lhe Jesus: tu disseste, eu porém vos digo, que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! Ainda Jesus fala da sua vinda, lá em João capítulo 14, versículo 2 e verso 3. Olha o que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! Ainda, queridos, isso aqui é algo maravilhoso. Jesus, ele vai voltar para prestar conta com cada um de nós, mas Jesus também vai voltar para nos levar para onde ele está, para nos dar casas, para nos dar recompensa a todos aqueles que perseveram, para todos aqueles que estão firmes na promessa do Evangelho do Reino. Aleluia! Os anjos também testemunharam em respeito à volta de Jesus Cristo. Olha o que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus Cristo ascende aos céus, e ali os discípulos estavam todos abismados, olhando para o céu, até que Jesus sumiu da vista deles. E nesse momento eles ficaram em êxtase, olhando para o alto, para cima. E aí no versículo 11, nós lemos que diz: os quais lhe disseram, os anjos, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, adivinha, assim como para o céu o viste ir.
Os anjos dão testemunho que Jesus vai voltar da mesma forma como as testemunhas que viram ele ascender aos céus. Então aqui nós temos vários testemunhos sobre a volta de Jesus Cristo. Só lembrando, os profetas, João Batista, o próprio Jesus Cristo, os anjos e também os apóstolos testemunharam sobre a segunda volta de Jesus Cristo. Nós lemos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz: Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo para os amados, não olhe para essa pátria terrena. A nossa pátria, ela é celestial, de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, olha o que vai nos dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não perderemos, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Aleluia! 2 Tessalonicenses também fala sobre da volta de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, versículo 7, que diz: e a vós, que sois atribulados, alívio convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Isso aqui é consolador. As nossas tribulações, dores, angústias e sofrimento acabarão na ocasião da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto Ele não volta, nós suportamos pela sua graça maravilhosa que é derramada sobre nós em Cristo Jesus. Por isso que nós lemos no capítulo 1, versículo 4, a graça e a paz da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte do Filho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo 10 de 1 Tessalonicenses diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Aleluia! Ainda em Tito, nós lemos no capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 28, fala também da vinda de Jesus Cristo, que diz: assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muito, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então aqui são os testemunhos dos quais nos garante que Cristo irá voltar uma segunda vez.
E aqui cabe a nós crermos de todo o nosso coração. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está próximo de vir para buscar a sua igreja. E eu pergunto para você, para mim, para nós, se o Senhor viesse agora, nesse exato momento, você subiria, você seria levado para as mansões celestiais, ou você ficaria para ser julgado e condenado ao inferno, à morte eterna? Hein, querido, hein, minha querida, façamos esse exame, primeiro de consciência, como que eu estou diante de Deus, como nós estamos vivendo, em obediência ou desobediência. Nós estamos servindo a Deus ou estamos servindo a nós mesmos ou a muitos outros ídolos por aí, inclusive ao próprio dinheiro que a Bíblia chama de mamon. Então, queridos, é preciso nós analisarmos, porque Jesus Cristo pode chegar a qualquer momento. Nestes aspectos, a segunda volta de Jesus é destacada por um conjunto de testemunho, certamente pelos profetas, por João Batista, pelo próprio Senhor Jesus, pelos anjos e também pelos apóstolos. Consequentemente, por todos aqueles que crerem no seu nome, bendito e santo de Jesus Cristo, bem como ao longo desses mais de 20 séculos de cristandade. Logo somos as testemunhas de nosso tempo. Mas nós temos aberto a nossa boca para testemunhar sobre Cristo. Nós temos sido os atalaias de nossa época. Nós temos falado para as pessoas se arrependerem. Nós temos falado e testemunhado da vinda de Jesus Cristo. Ou não nos passa no coração e nem na mente a volta de Jesus Cristo. Ou nós não pensamos na volta do Senhor Jesus Cristo. Se nós não pensamos na volta de Jesus Cristo, nós nos comparamos mais com um ateu do que com um crente. Porque um ateu, ele vive como se Deus não existe. E se você, se nós, enquanto cristão, não pensamos na vinda de Jesus Cristo, é como se nós fôssemos um ateu. E nós iremos prestar conta. Porque você, nós, somos boca de Deus em nossos dias. Você é boca de Deus para pregar, para testemunhar, para bendizer, para levar salvação àqueles que estão perdidos lá fora. Assim como um dia nós fomos abençoados por alguém, boca de Deus, falou de Deus para mim, falou de Deus para você, falou de Deus para nós. Nós precisamos ser boca de Deus nesse tempo. Aleluia! Então, queridos, precisamos pregar e testemunhar que Jesus Cristo está voltando. Eu pergunto para você, da sua convenção para cá, quantas vezes você já falou para alguém que Jesus Cristo está voltando? Para levar a sua igreja e para condenar aos incrédulos. Quantas vezes você já testemunhou da volta de Jesus Cristo? Nós somos chamados para testemunhar, querido. E ao passo que preguemos e testemunhemos, certamente precisamos chamar nossos contemporâneos ao arrependimento. Porque essa é a mensagem que Jesus Cristo ele inicia quando ele dá início a seu ministério.
arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista, que o antecedeu, inicia o seu ministério também chamando ao arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, porque já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Então, quando nós olhamos para o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja, na pregação de Pedro, aonde quase 3.000 almas se converteram ao cristianismo, Pedro começa pregando lá em Atos 2 e fala, quando aquela turba que ouvia a pregação: irmãos, o que nós iremos fazer? E ele diz: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós precisamos chamar os nossos contemporâneos ao arrependimento, consequentemente levá-los à fé salvadora, bem como a uma conversão genuína pela pregação do Evangelho, como lemos em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz, abre aspas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por meio da palavra de Deus é que o homem, ele se converte. É por meio da pregação da palavra de Deus que o homem chega ao arrependimento, confessando a Deus os seus pecados e entregando as suas vidas a Jesus Cristo. Em suma, este é o grande tema do livro de Apocalipse. Certamente, a gloriosa vinda de Jesus Cristo, bem como sua vitória sobre todas as forças do mal, logo nos transporta para a certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então Deus está no controle de todas as coisas. Neste sentido, o servo pode ficar tranquilo e feliz, respectivamente. Nós temos a situação do coronavírus. Muitas pessoas tristes, depressivas, em pânico, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer, e o futuro para muitos é incerto. Mas para nós que cremos em Deus, em Cristo Jesus, o futuro é certo. Porque se vivermos, vivemos para quem? Para Cristo. E se morrermos, morreremos para viver com Cristo. Aleluia! Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós olhamos na perspectiva bíblica que Deus está no controle de todas as coisas. E eu não temo, você não deve temer, somente aquele que tem o poder de matar o quê? O corpo. Mas Jesus Cristo ensina que devemos temer aquele que tem poder de matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Então muitos temem muitas coisas, temem a morte, temem o coronavírus, outras circunstâncias da vida, mas vive uma vida de pecado e não teme a Deus, não vive uma vida de santidade. E aí Jesus disse: não temeis somente o que mata o corpo, tema a Deus, que tem o poder de matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Mas aí muitos estão vivendo como ateus, vivem como se Deus não existisse, consequentemente não dará ouvidos à palavra do Senhor.
e continuará vivendo uma vida de pecado dia após dia, mesmo se ouvir a palavra de Deus. Porque muitos resistem ao Espírito Santo. Como a palavra do Senhor diz, não resistais ao Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o pecado também faz com que o homem resista o convencimento do Espírito Santo. Nesse sentido, o servo pode ficar o quê? Feliz e tranquilo. Sabe por quê, queridos? Primeiro, pela graça e paz da parte do Deus triuno. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. E o que nós recebemos de Deus que não merecíamos? A salvação. Nenhum de nós, nenhum homem nessa terra vai chegar diante de Deus e vai dizer: eu merecia a salvação. A salvação é um dom de Deus. É um ato da sua graça, da sua soberana vontade. E nós fomos presenteados com a salvação. Então, queridos, nós somos privilegiados, porque Deus nos escolheu para vivermos eternamente com Ele, na glória. Mas poucos de nós têm um coração grato pelo que Deus fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que ainda Ele vai fazer em Cristo Jesus. Como nós lemos ainda em Apocalipse, sobre Jesus Cristo, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ou seja, Cristo, Ele doa a sua vida para vivermos a vida dele. Porque se nós continuarmos vivendo a nossa vida, nós iremos perecer em nossos pecados e nos delitos, nos cabindo tão somente a condenação eterna. Cristo nos dá a vida dele para vivermos a vida dele que agrada ao Pai. Se nós continuarmos insistindo em querer viver a velha vida, nós iremos desagradar a Deus. Olhe para você, olhe para mim, olhemos para nós. A nossa vida não agrada a Deus. É por isso que precisamos ser transformados. A Bíblia diz que precisamos nascer de novo. Porque se não nascermos de novo, nós vamos continuar sendo o velho homem, a velha mulher e a velha natureza. E Cristo, para realizar essa obra na minha, na sua, na nossa vida, Ele deu a vida dele na cruz do Calvário, para que nós vivêssemos a vida de Cristo. Você é crente? Nós nos consideramos cristãos? Como vivemos? Será se eu posso olhar para mim e dizer: Cristo vive em mim? Mas se eu vivo pecando, se eu vivo errando, fazendo as coisas erradas, eu não posso olhar para mim, para você e dizer: Cristo vive nele, Cristo vive nela. Porque quando Deus deu o testemunho de Jesus, Ele disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Deus só vai ter prazer em mim e você, se de fato nós vivermos a vida de Jesus Cristo. Esse é o segredo para agradarmos a Deus. Esse é o segredo para servirmos a Deus. É matar o velho homem e viver a vida de Cristo. E quando você lê os evangelhos, você não vê Cristo pecando, Cristo desobedecendo, mas você vê Cristo
obedecendo ao ponto de ir para a cruz, para satisfazer ao seu Pai. Mas muitos de nós não estamos dispostos a fazer nenhum tipo de sacrifício por Jesus Cristo. Preferimos viver pecando, errando, do que perseverar. E quero dizer para você que ninguém vive uma vida sem pecar. Ah, eu sou crente, agora eu não peco mais. Não é isso, não. Pelo contrário, você que roubava, com certeza, dali a acolá vai ter vontade de roubar. Porque é da natureza humana, pecaminosa. Se você mentia, daqui para acolá você vai ter vontade de mentir. Mas aí você vai se deixar ser dominado pelo pecado? Ou você vai tomar posse da vitória que Cristo nos garantiu na cruz do Calvário? Porque lá na cruz Cristo nos deu a vitória sobre todos os nossos inimigos. Sobre o pecado, sobre o diabo. E o último inimigo que nós iremos vencer é a morte. Então Cristo nos deu a vitória sobre todos os inimigos. E a Bíblia ainda diz que não há nenhuma tentação que não seja meramente humana. Ou seja, não tem tentação sobrenatural, aquele negócio de, pastor, foi uma tentação tão grande que eu caí. Não existe isso. Quando o homem ou a mulher cai, é porque alimentou ao pecado. Ele não foi prudente, não teve sabedoria, porque a Bíblia diz que o homem sábio ou prudente se desvia do mal. Aí é como a história que eu ouvi, cara casado, crente, aí vem uma mulher bonita, feia que dói para ele, porque não existe mulher feia, mas era feia que dói. Aí ele olhou para a mulher e disse, está repreendida em nome de Jesus. Olha a autoridade que ele repreendeu a feinha que estava toda atiriçada para o lado dele. Botou o diabo para correr, como diz a história. Mas aí apareceu uma modelo bonitona, se insinuando para ele. Ele olhou para o céu e disse, Senhor, misericórdia. Olha só a diferença. Então já deu brecha. Então nós temos de tratar o pecado, queridos, com seriedade e não com brincadeira, para que nós possamos vencer, como Jesus diz na palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse sentido, queridos, o servo pode ficar tranquilo e feliz. Primeiro, repito, pela graça do Deus triuno, como nós lemos no versículo 4 do capítulo 1 de Apocalipse. E segundo, por ser bem-aventurado, por ler, ouvir e guardar as palavras desta profecia, como lemos no versículo 3 do capítulo 1. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós, olhando para tudo isso que nós falamos em relação à vinda de Jesus Cristo, já se passaram quase 2 milênios. Certamente, muitas das coisas ditas em Apocalipse já se cumpriram, bem como outras ainda vão se cumprir. Aliás, o próprio retorno de Jesus Cristo é algo que está para frente, mas esse para frente ninguém sabe. Pode ser mesmo antes de eu terminar de pregar, pode ser amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou quem sabe mais para frente, ninguém sabe. Por isso que Jesus diz que devemos estar atentos e devemos ser vigilantes, porque não sabemos a que hora o seu Senhor vai voltar. E nós temos sido servos atentos, vigilantes. Você
Está aguardando o seu Senhor? Como é que nós estamos aguardando Jesus Cristo? Quando Ele voltar, como Ele vai me achar? Quando Ele voltar, como Ele vai encontrar vocês? Como Ele vai nos encontrar, irmão Nixon? Como o Senhor vai nos achar? Fiéis ou infiéis? Nós seremos como aquelas 5 mulheres tolas que não prepararam o azeite para suas lâmpadas? Ou seremos como aquelas 5 mulheres prudentes que estavam preparadas com o azeite para receber o noivo? Esperaram. Uns vão cansar e outros vão perseverar. E aí de repente o noivo chegou. E aí anunciaram: o noivo chegou. Aí se levantaram as 10 moças. Só que 5 estavam prevenidas e 5 desprevenidas. E aí foram para a festa do casamento. Chegaram as 5 prevenidas e entraram, fecharam-se a porta, e logo em seguida chegaram as desprevenidas batendo na porta e dizendo: abra, abra que nós chegamos. O noivo vai dizer: eu não vos conheço. Sabe por quê? O Senhor, Ele só vai conhecer a mim, a você, a nós, se nós estivermos esperando Ele 24 horas por dia e 7 dias por semana. Nós devemos lembrar de Jesus Cristo todas as horas de nossa vida. Nós devemos estar na expectativa que Ele vai voltar a qualquer momento, em qualquer hora. Se nós não vivermos assim, queridos, nós não amamos, nós não esperamos a vinda de Jesus. Podemos esperar o salário que cai no final do mês, podemos esperar o namorado, a namorada, o marido, a esposa, um filho, talvez um parente que está enfermo, que a gente espera que vai voltar. Esperamos sobre muitas coisas, mas a principal dela, eu tenho certeza que muitos de nós negligenciamos, que é a volta de Jesus. E quando nós esperamos Jesus Cristo, uma coisa é certa: nós não temos tempo para pecar. Quando esperamos Jesus Cristo, nós não ficamos ociosos, porque nós temos que trabalhar. Eu vou ser boca de Deus, eu vou proclamar a volta de Jesus Cristo, eu vou pregar o Evangelho, vou chamar o pecador ao arrependimento. Quando eu espero a volta de Jesus Cristo, eu tenho ocupação na mente. Por isso que tem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade, porque não tem aquela perspectiva para ocupar sua mente da vida de Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Então nós precisamos. Então, queridos, já se passaram quase 2 milênios, certamente muitas coisas ditas já se cumpriram, e eu pergunto para vocês saberiam citar, se alguém perguntasse, uma coisa escrita em Apocalipse que já se cumpriu? Você saberia citar no livro de Apocalipse algo que ainda não se cumpriu? Então, queridos, reflitamos sobre isso. Aliás, quando nós lemos o livro de Apocalipse, ele é um desvendar dos planos de Deus aos seus servos. Nesse sentido, a igreja está em uma grande
perspectiva aos acontecimentos e fatos. Todavia, quando Jesus irá voltar. Certo? Então, quando Jesus vai voltar? Talvez você esteja se indagando. Definitivamente, em relação à sua volta, certamente ninguém sabe o dia e nem a hora. Contudo, este ainda será o tema de nossa próxima ministração, onde trataremos maiores detalhes da sua vinda, bem como abordaremos os sinais descritos na Escritura. Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos amados. E é um alerta para nós nos atentarmos sobre a volta de Jesus Cristo, para que Ele não chegue, para que Ele não volte e nos ache dormindo, ociosos, sem fazer nada, e na prestação de conta, quando nós estivermos no cara crachá com Jesus. O que nós iremos dizer a Ele? O que nós argumentaremos a Ele? Por que não pregamos? Por que não testemunhamos? Por que não dizimamos? Por que não colaboramos? Por que não evangelizamos? Por que não oramos? Por que não lemos a palavra? Por que não meditamos na Bíblia? Por que não estudamos o livro de Apocalipse para ser homens e mulheres bem-aventurados? Por que não amamos uns aos outros? Por que não perdoamos uns aos outros? Por que não nos arrependemos dos nossos erros e pecados? Tudo isso nós iremos prestar conta com Deus. E nós estamos preparados para essa prestação de conta? Deixo aqui esta reflexão. Então, nesse momento, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. E diante de toda a reflexão que nós fizemos e realizamos, faça um exame de consciência, se você está sendo fiel ou se você está sendo infiel. Se você está sendo infiel, hoje é um dia que Deus te dá a oportunidade de arrepender-se. Hoje é o dia que Deus dá a oportunidade para mudarmos, para termos uma nova perspectiva de vida, não terrena, nem carnal, mas uma perspectiva de vida espiritual, celestial. Não uma perspectiva de vida que é passageira, mas uma perspectiva de vida eterna. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós primeiramente te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu santo e amado nome. Nesse momento te agradecemos pela tua palavra, que fala de uma forma tão profunda aos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos corações, a mente e o corpo todo voltado para o teu retorno, para a tua vinda, para que junto de ti possamos reinar gloriosamente pelos séculos dos séculos. Amém. Mas também, Senhor, quero te pedir perdão se nós temos relaxado sobre a tua segunda volta, se nós temos errado o alvo, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus, e nos ajude e nos fortaleça na força do teu poder para vencermos, para conquistarmos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, proclamando e anunciando o evangelho da salvação, sobretudo alertando aqueles que estão dormindo no ponto, sobre a tua vinda que pode se dar a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer hora.
E aqui, Senhor, nós só podemos expressar Maranata. Venha, Senhor Jesus. Venha, Jesus. Venha nos buscar, venha nos socorrer, venha nos ajudar. Que esse grande dia, Senhor, seja um dia de alegria para os nossos olhos, e não de temor e de terror, mas seja de alegria, aonde vamos receber ao nosso amado Senhor, que deu a sua vida para vivê-la, e que nós a vivemos dignamente aqui nessa terra. Não nos deixe, Senhor, viver aterrorizado pela tua vinda, pelo fato de vivermos uma vida que não te agrada. Nos leva, Senhor, para morar contigo nas moradas celestiais. Se o nosso coração é mau, se o nosso coração é pecador, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, tira, arranca esse coração duro, esse coração de pedra, esse coração mau, e nos dá um coração igual ao teu, aleluia, igual ao do teu Filho amado Jesus Cristo, para vivermos em obediência, Pai, Paizinho santo e querido. Ó Deus amado e santo, obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui estão. Que esta palavra possa ficar gravada nos seus corações e nas suas mentes. Que haja transformação e salvação para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós oramos ainda, Senhor, por aqueles que estão enfrentando ao coronavírus, ó Deus. Em especial eu coloco o pastor Demeval, a sua esposa, o pastor Samuel Sá, a sua esposa, o pastor Zé Ayrton, sua esposa e filha, e todos quanto mais estão enfrentando esse coronavírus, teus servos, ó Deus, que o Senhor conceda a vitória a cada um deles em nome de Jesus. Socorra, Senhor, mesmo aqueles que vivem na incredulidade, para que possam crer e confiar em Ti, que as Tuas mãos poderosas possam alcançar aonde a mão humana não chega, sarando e curando em nome de Jesus. Console, Senhor, ainda as famílias enlutadas, que perderam os seus entes queridos, devido a esse coronavírus, ou por qualquer outra situação da vida. Obrigado, Deus, por mais um dia maravilhoso na Tua presença, e nos deu uma semana abençoada, cheia de bênçãos sobre as nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, e nos dê ainda uma noite de sono restaurador e reparador. E assim eu te oro e por fé te agradeço em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Fique com a gente. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Não esqueça de dar o seu like. Estaremos publicando vídeos frequentemente que vão ajudá-lo a edificar sua vida e ministério.